Saudações, queridos amigos, tudo bom com vocês? Bom, dessa vez eu decidi falar sobre o animal de poder cachorro, né? O totem cachorro. Eu não ia falar esse assunto agora, por ter feito vídeo sobre os lobos, né? Há cerca de 2 semanas atrás. Mas, devido aos acontecimentos, os últimos acontecimentos, né? Com o mercado, o segurança e o cachorro, eu decidi falar, né? De repente auxiliar de algum modo, né? Tanto aqueles que gostam dos animais, como de repente trazer um ponto de vista novo àqueles que não gostam. Bom, nós temos novamente, né, a nossa história e a história deles para observar, para entender o que aconteceu. Não existe, a não ser no conto de fadas, lugar nenhum que algum animal tenha se transformado em outro por amor ou por proximidade a nós, né, por carinho. Observando a história, percebemos que isso realmente faz parte do conto de fadas, né? Um ser se transformar em outro por amor. Mas quando a gente fala de cachorro, isso aconteceu, né? Ao menos os cientistas falam, né, que os cachorros vêm diretamente dos lobos, que num passado remoto não existiam cachorros e eles foram se adaptando a nós. Conforme conviviam, eles foram se adaptando, os dentes diminuíram, o tamanho foi diminuindo e eles foram se transformando no que nós conhecemos, nesse animal amoroso, doce e fiel. A energia do cachorro é a energia da fidelidade ao seu dono, não é à humanidade, é ao seu dono. Quando alguém passa a cuidar dele, esse cão, ele passa a ser o guardião dessa pessoa. E pode passar uma vida e esse cão ele terá essa mesma afinidade, mesmo que mude de residência, mesmo que passe a conviver com outras pessoas, na qual ele também vai se tornar um guardião. Mas se um dia ele encontrar aquela pessoa lá do passado, ele vai se lembrar e ele vai se alegrar. Ele vai se alegrar como se fosse o último dia da vida dele, como se ele tivesse ganhado um grande prêmio. Nós temos, né, vídeos lindos na internet, né, de cães encontrando com donos que há tempo estava longe ou fez viagem, né? É tão comovente ver a alegria que ele recebe esses donos. Então imagina a energia desse animal, né, para conosco, um animal que no passado foi selvagem e se tornou esse ser magnífico que é hoje. Não é diferente, né, quando tratamos da energia espiritual. Ele um dia foi uma energia como a do lobo, uma energia livre, uma energia primitiva, instintiva. Só que o cão, o cachorro, ele está tomando consciência de algum modo, principalmente quando tratamos dessa energia. A gente percebe que a energia do cão é a energia guardiã para com os humanos. Eles tomaram essa proximidade, esse cuidado como um tipo de missão. Não foi de modo algum outorgado ou obrigado que ele fizesse isso. Ele assumiu essa missão, né, de estar próximo e de amar o homem. É uma coisa impressionante, né, quando a gente vê as atitudes que um cachorro pode ter para conosco, né, atitudes de amor e de bondade. E não importa se ferirmos uma vez esse animal cativado, não importa mais o que faremos, ele não nos cobra. O amor deles é incondicional, mesmo que maltratemos, diferente de nós, né, que podemos amar, mas a partir do momento que somos maltratados, de algum modo esse amor ele cessa. Nós nos afastamos por preservação. Isso não ocorre com o cachorro. Ele não se afasta, ele não se protege. Isso falando, né, com o cão e o seu dono. Não estou falando do cão para com os estranhos, né, porque ele sempre vai ser guardião daquele que cuida dele, né, daquele que está com ele.
E a essa pessoa ele é extremamente fiel, mesmo sendo maltratado. E pode ser maltratado quanto tempo for. Essa pessoa chegando perto dele, ele vai abanar o rabo, ele vai se agradar, ele vai ficar feliz. É uma coisa que está fora até do nosso entendimento, né? Esse sentimento, esse tipo de sentimento. Nós temos o exemplo de um sentimento de amor genuíno perto de nós, e nós não nos damos conta. A gente não percebe, a gente acha que eles são interesseiros, né? Muitos de nós vemos os cães como interesseiros, mas você já viu cães que caminham com mendigos? Você já viu alguns cães em situações extremas de fome e mesmo assim eles caminham com os seus donos, mesmo os donos que não cuidam deles? Então perceba que o cão de fato é um ser único nesse planeta, único para nós, né, para a nossa visão, e é um grande exemplo de amor. Uma pessoa que agride um cachorro, às vezes tem até um cachorro em casa que ama, chega em casa e abraça, mas um cachorro da rua, né? O cachorro da rua, ele não pensa duas vezes em agredir. É assim como nós, que abraçamos os nossos filhos, abraçamos as crianças, abraçamos as pessoas que gostamos, mas escorraçamos os mendigos, jogamos água neles ou brigamos mandando embora. Então perceba que o que foi feito, né, com esse animal no mercado não é tão diferente do que é feito com os moradores de rua, né, que é a mesma energia, né? Esse cão ele tá perdido, ele está sem um lar e ele foi maltratado, né? Ele foi morto, né? Perceba que isso ocorre com pessoas que não têm nada a oferecer. É impressionante que o mundo que vivemos, né, tão rico de informação, ocorram ainda essas coisas, né? E ainda mais partindo de um estabelecimento. Eu fiquei muito feliz com a repercussão, né? Mesmo tendo pessoas contra, né? Sempre tem pessoas contra. Eu fico muito feliz com a repercussão, que isso é sinal de que esse assunto será levado mais a sério. Quando as pessoas colocam atenção no assunto e querem respostas, tal assunto ganha força. E as pessoas se importando com isso, outros estabelecimentos que poderiam cometer algo semelhante vão pensar 10 vezes antes de fazer. Então essa repercussão com esse animal é extremamente importante para o futuro, para os próximos animais. Ele se tornou um mártir, né, para proteger outros, né? Quem sabe o que não ocorreria com outros animais em outros estabelecimentos, né? E de repente agora de algum modo foi evitado. A pessoa, os mesmos estabelecimentos que estão assistindo isso vão pensar 1000 vezes antes de cometer um negócio desse, porque sabem, as pessoas amam os cães, os animais, e não vão permitir uma coisa dessa. Eu sou tão chocado com essas coisas que quando eu era pequeno, a minha mãe, uma vez a gente viu um pombo caindo do céu assim. Estilingue, era a época de estilingue e alguma criança acertou esse bicho. Minha mãe foi buscar e ela estava com a asa quebrada, ela colocou no quartinho que a gente tinha nos fundos e a gente ia lá todo dia cuidar desse pombo, e eu vi esse cuidado desde sempre. Minha mãe sempre foi muito cuidadosa e amorosa com os animais, então eu tive esse exemplo. Apesar de, mesmo tendo um exemplo ruim, com certeza eu gostaria muito, amaria muito os animais, mas eu tive esse bom exemplo de não ferir, né, e sim de cuidar nos animais, e não importa qual, né? Ela estava cuidando de um pombo, e esse pombo, ele ficou receptivo a nós, mesmo adulto ele ficou receptivo, ele não queria ir embora depois que ficou bom. ele voava e voltava, e aquilo foi muito chocante para mim, né? Assim, uma coisa que me impactou muito, de ver que com tão pouco esse animal já criou, né, esse amor todo. Imagina então, né, um cachorro que está tão próximo da gente, né, que já convive diretamente conosco, né? Os pombos, eles vivem
de uma maneira mais solta, né, mais livre. Eu tive esse exemplo quando eu era bem pequeno, né, antes de ir com meu pai, com a minha mãe, né, quando a gente morava todos juntos. Aqui onde eu moro agora, na minha adolescência, uma pessoa, uma vez, eu não vi, porque se eu vejo uma coisa dessa eu acho que eu nunca mais me recupero, mas uma pessoa colocou um gato dentro de uma gaiola, eu fiquei só sabendo, né? Colocou um gato dentro de uma gaiola e jogou numa fogueira, e as pessoas contavam que o gato pulava e gritava. Eu só fiquei sabendo dessa história, e a pessoa contava isso como um troféu, rindo, que tacou o bicho na fogueira, sabe? Como se isso fosse algo engraçado. Essa pessoa passou muitos anos, né? Isso foi há 20 anos atrás. Essa pessoa hoje é evangélica. Já até se mudou tudo. Mas até hoje eu não engulo, sabe? Eu não perdi o encanto e é pra sempre. Não quero saber, sabe? Eu não gosto dessa pessoa. E ela pode virar o que for, até o Papa. Não me importa. O que ela fez foi uma coisa muito pesada. E eu criei esse rancor dela desde esse tempo. As pessoas do meu passado, né, se assistirem isso, vai saber de quem eu tô falando. As que conviveram comigo. A pessoa que tá com o gato na fogueira. E essa pessoa, eu não gosto dela até hoje e não gostarei. Sempre, né, mantive, a gente sempre se respeitou, mas não quero proximidade. Aquelas pessoas que foram tóxicas na minha vida de algum modo, eu não quero proximidade. Eu respeito, eu falo oi de longe, mas eu não quero proximidade. E tem pessoas até hoje que moram aqui onde eu moro, que eu falo só oi, né? Porque foram tóxicas, extremamente tóxicas na minha vida. E uma pessoa que faça um negócio desse com o animal, ela pode ser quem for, não me importa. Acabou ali, acabou o encanto, acabou tudo. Eu vou me distanciar dessa pessoa, porque uma pessoa dessa não pode ser um ser humano normal. Um ser humano que tenha bondade. Ele vai ter que despertar essa bondade. Ele vai ter que passar pelos processos dele. E eu não quero estar perto. Então é complicado, meus amigos. Eu não convivo com pessoas que maltratam, não gosto. Aqui tem muito cachorro preso, eles latem muito. Às vezes eu perco até a paciência, fico estressado. Mas uma coisa é eu ficar irritado, a outra é eu descontar em algum animal. Jamais, jamais. Se eu puder ajudar, eu ajudo. Bom, pessoal, como vocês podem ver, o animal é rico, né? Tanto é mais na parte física do que na parte espiritual. A parte espiritual desse animal é rica porque ele quis. Ele se transformou, né? Por uma decisão, não sei como, mas ele conseguiu transformar, se transmutar. É uma coisa muito impressionante. Então a energia da egrégora desse animal ainda está se formando, porque não é uma coisa tão antiga. Então esse animal de poder, ele ainda está ganhando força. A gente não sabe até onde o cachorro vai para conosco. A gente não sabe se ele já concluiu essa transformação ou se ele vai se aproximar ainda mais de algum modo. Mas energeticamente, esses animais são nossos anjos. São grandes protetores em missão. Eles escolheram a missão de estarem conosco e de nos proteger. Uma energia que chega no nosso ambiente, primeiramente encontra as paredes e os símbolos espirituais ou qualquer coisa que coloquemos espiritual. Digo uma energia nociva que veio para nos atacar. A primeira barreira de proteção que temos é as paredes. Primeiramente, essa energia vai encontrar as paredes. Depois das paredes, toda a simbologia espiritual. Então, esses símbolos, eles tendem a nos proteger. Qualquer energia que fizermos de encantamentos ou magias de proteção, essas barreiras estarão muito próximos às paredes ou além das paredes para nos proteger. Então, essas energias nocivas vão encontrar as nossas magias, encantamentos, depois as paredes físicas, né? Não só as barreiras espirituais, mas as paredes físicas. E se essas duas barreiras forem quebradas, o ataque espiritual vai pegar primeiro nas plantas.
Tanto é que tem pessoas que as plantas não vingam, as plantas murcham, e por mais que cuide, as plantas não vão para frente. Então essa energia ela vai atingir as plantas e depois os animais, para depois nos atingir. Então veja, num ataque espiritual, vem essa energia vindo em nossa direção, vai encontrar primeiro qualquer coisa que tenhamos feito espiritualmente de proteção, energias de proteção naturais, né, que também temos. Depois encontra as paredes físicas, símbolos espirituais e tudo mais. Depois encontra as plantas, os animais, para depois nos atingir. Então esses animais também, estando em nosso ambiente, são uma das barreiras de proteção. Os gatos, eles são essa mesma proteção, eles têm essa mesma força de proteção, só que os gatos sabem lidar melhor com a energia negativa. Então a energia que atinge-os não atinge tanto. Perceba que o gato, ele, às vezes a gente tá mal, um gato vem brincar com a gente fica bem, energeticamente bem, e pro gato, a energia que ele retirou da gente não influenciou em nada. Mas os cães costumam adoecer, né? Se a energia for muito pesada, eles podem adoecer. E o trabalho deles, eles fazem isso com muito gosto, eles sabem, né, quando a gente não está bem. Muitos animais se aproximam justamente nesses momentos, né, com a sensibilidade deles, eles percebem e se aproximam, e é um tipo de admissão, né, desses animais também, de nos proteger também energeticamente. Então é lealdade, é proteção, é amizade verdadeira, amor incondicional, é essas energias que estamos falando. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado. Agradeço por vocês terem acompanhado esse vídeo. Agradeço por todo o apoio, todo o carinho. Abençoado seja. E até breve.